professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos ao ATPC de Matemática e suas Tecnologias. Eu sou o professor Vanderlei Sanches Oddi, professor de Matemática da rede e formador EFAP. Sou um homem branco de 1,77 m, cabelos e bigodes já um pouco grisalhos, estou usando uma camisa na cor branca com listas verticais no tom cinza, faço uso de óculos, estou vestindo uma calça jeans na cor azul escura e um par de tênis preto. Farei a apresentação dessa TPC com a minha querida amiga, a professora Kimie. Seja bem-vinda, Kimie. Obrigada, Vanderlei, obrigada pelo convite. Eu sou Kimie Simokomaki, formadora da EFAP da área de Ciências da Natureza. Sou oriental, hoje estou usando óculos, meu cabelo na altura do ombro. Estou vestindo hoje uma blusa preta e uma calça jeans. Então, vamos continuar, né? Exatamente. Então, Vanderlei, agora nós vamos então para algumas informações, né, sobre o tutorial do AVA, né? Isso mesmo. Pode colocar já na tela. Vamos lá. Então, aqui, né, a TPC da atividade pedagógica de caráter formativo, você pode entrar, professor e professora, no acesso no AVA, sobre o itinerário formativo. Você insere, então, as informações de usuário e senha. Isso. Okay. Agora nós... Depois, você pode clicar no seu recurso aqui, em que curso, em percurso que você quer estar. Podemos continuar, então. Aí, professor e professora, você pode escolher qual C você quer entrar, tá? Acessar. Temos aqui o C1, o C2, o C3 e provavelmente a próxima vai ser, em breve, vai ser o C4. Muito bem. E depois, né, é só selecionar o aprofundamento de interesse que vocês quiserem, né? E fazendo esse acesso aí no site, né, do novo ensino médio, né, Kimie? Isso. E você pode também acessar do outro modo, que é no acesso do site do NEM. Isso. Ok? Essa seria a segunda forma. E você só clicar, né? Você tem que descer a barra de rolagem até a seção, formação complementar sobre as UCs, e clicar na UC do seu interesse. Nesse caso aqui, temos até o C4 aqui. Isso, muito bem. E depois será direcionado para o AVA da EFAP. Muito bem. Direcionado, então, para o playlist do YouTube. Sim. E você pode acessar. Então, Isso. Nesse caso, temos duas formas, né? Ou pelo site ou pelo NEM. E também informando que temos a inscrição à Olimpíada de Química do Estado de São Paulo. E essas inscrições vai até o dia 10 de março de 2023. E aqui tem todas as informações como o estudante, né, ou a escola pode se inscrever. Ok? Muito bem. Então, continuando, vamos agora, professores e professoras, ao diário de bordo. 1 minuto, por favor.
Sejam todos bem-vindos à TPC de Matemática. Nós vamos aí para o primeiro slide da temática de hoje, né, que é criar estratégias para engajar os estudantes. E buscando aí essa criação de estratégias, lembrando daquele ATPC que nós fizemos, né, das práticas educacionais, no dia 24/2, né, com as professoras lá da Escola Estadual Barão Homem de Melo, que nos mostrou uma metodologia, né, uma técnica muito interessante que engajou os estudantes, né? E nós vamos dar continuidade já partindo para algumas perguntas, né, Kimi? Pelo menos aí são 4 questões aí que nós vamos estudar. Eu vou colocar no ar aí as questões e a primeira delas, nós gostaríamos da participação de todos vocês no chat. E o que nos faz criar estratégias, né? Retomando aí, né, o ATPC anterior, a professora da Escola Estadual Barão Homem de Melo, ela criou uma estratégia usando uma metodologia, né? Que foi muito interessante. Que foi muito interessante, com né? Figurinhas, né? Isso. O que nos faz criar estratégias? Participem pelo chat. 3 minutinhos aí, né, Kimi? Isso. 3 minutinhos. I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing, because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. Cali boys got that edge. Those bad boys riding boys. Cali boys got that. Got that scrub on Sunday face, that mellow chillin' pain. Oh, when we fight, I cry. He's perfect in my eyes. Like a light, yeah. He shines so bright, yeah. He'd never lie to me. He's loyal as can be. We fight, oh, he makes me cry. He'll never let me go, 'cause I do too much for him. I clean up all his mess, put on his favorite dress. Till after 3 whole months, he still gives me that run. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. Cali boys got that edge. Those bad boys riding boys. Cali boys got that. Got that scrub on Sunday face, that mellow chillin' pain. Vanderlei, nós temos muitas participações aqui, viu? Vamos inicialmente, né, agradecer aos 466 profissionais aí que estão assistindo ao vivo, né? Muito obrigado. A participação de vocês é muito importante para todos nós. Olha aqui, então temos a Valéria, a Marine, falando que buscaram o entendimento dos alunos.
a Luciana observar os alunos, a Cristiane engajar o aprendizado do estudante, né? Ter a motivação, Sim. muito importante, facilitar a compreensão. Aqui temos novas expectativas das quais não temos o conhecimento, estimular o estudante, engajamento, aplicar metodologias ativas. Sim. Mas o que aqui? Aprendizado do estudante, fazemos estratégias para melhor compreensão. A professora Carla. O professor Marcelo aqui colocou, o professor Marcelo Alessandro, ele colocou o perfil da sala. Eu achei interessante isso, fazer um perfil da sala para conhecer cada um dos estudantes e direcionar, né, a ação, né, direcionar as atividades. Isso é muito interessante, né? Muito interessante, né? O professor Christian, que fala que necessidade de levar o conhecimento do aluno de forma diferente, que atrai a atenção deles, que desperte o interesse. O professor Éder também aqui faz uma observação interessante, né? O que nos faz criar estratégias, criamos estratégias para resolvermos situações ou ultrapassarmos obstáculos que nos deparamos em nossa jornada, né? E os nossos estudantes, eles têm realmente algumas dificuldades e nós podemos auxiliá-los, né? Utilizando aí as estratégias, criando estratégias, né, Kimi? E tem a professora Célia, que fala que o perfil da turma e estratégia baseada no construir. Muito bem. Muito interessante isso daqui. Excelente. Vamos para a próxima, Kimi? Vamos. Vamos lá, mais uma interação no chat aí. Como usar os indicadores de desempenho para criar estratégias, né? Vamos lá, mais 3 minutinhos, né? Utilizando aí os indicadores de desempenho para criar estratégias. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella ritmo latino ella quiere, ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope. Y es que hoy disfrutando esta fiesta a tope. Vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró de mi corazón. Pues late con tu amor. Let's go. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se
Professoras e professores, obrigada pela contribuição. Nós temos aqui o Valdir, e que fala sobre diagnóstico, né? Sim. Temos aqui também a Marinei, que fala trabalhando de acordo com a necessidade apontada por indicadores. Sim. Muito interessante. Analisar e direcionar as atividades, fazer um bom trabalho de nivelamento dos Muitos estudantes. professores falando do nivelamento, É né? isso mesmo, Isso é Ana muito Paula importante. aqui. O Oscar aqui falou o seguinte, escreveu, né? Mapeando as habilidades, competências de nossos alunos e assim adaptarmos o ensino para a realidade deles, né? Sempre levando em consideração a realidade da unidade escolar, né? Que isso cada mesmo. unidade escolar tem a sua realidade, né? Isso é muito importante destacar. Muito bem observado, professor Oscar. Muito obrigado. A professora Michele também, que fala que indicadores é possível oferecer uma aula mais adequada às necessidades de defasagem de aprendizagem dos alunos, Sim. com diagnóstico é possível propor novas estratégias. Muito bem. Muito bem. Vamos lá? Vamos lá. Para a próxima interação. Hoje começamos já estamos na terceira interação, vamos para ela agora, né? Como usar estratégias diferentes, né? Como usar estratégias diferentes? Sempre lembrando aí, lá na TPC, do álbum de figurinhas, né? Da professora lá da Escola Barão Homem de Melo, né? Como usar essas estratégias diferentes, né? É isso mesmo. Mais 3 minutinhos aí.
Voltamos então, Vanderlei, aqui os professores estão falando, Muito utilizando aulas invertidas, Isso. formando grupos, usando estratégias diferentes, trabalhos práticos em grupo, né? Planejamento de uma boa prática, mas o quê? Fazendo planejamento e ação, Sim. né? Aula invertida, né? O Aula professor invertida. Oscar aqui, ele faz o seguinte comentário, né? A gamificação com o Khan Academy, né? O material lúdico, né? Mostrando aos alunos a realidade e o uso dos conteúdos no cotidiano da vida, né? O nosso estudante, ele compreende que quando aquele conhecimento é aplicável, né? Gera um engajamento maior, né? Aqui também a professora Suzana, né? Realizar desafios em sala, né? A questão do desafiar o estudante, isso estimula, né? Através de jogos. E um pouquinho mais para frente nós vamos verificar que pode ser através de questões, através de pequenos, de problemas diretos, Isso, né? Isso. A professora Cláudia fala roda de conversa, né? Duplas produtivas aqui, a professora Vanessa, duplas produtivas e momentos de sala de aula invertida, né? A gente já vai falar dessas duplas aí produtivas. Metodologia ativa, Roda de conversa, metodologias ativas, né? jogos educativos, peers to peers, olha, o Word Isso. Café, metodologia ativa. É isso mesmo, Vanderlei. O professor Aldo fala que já fez uma roda de conversa, utilizando a sala de aula invertida, e que muitos... É isso mesmo. O professor Welton aqui, só para nós finalizarmos essa interação, ele diz assim, ó, precisamos inovar com o uso de metodologias ativas, né, que nós temos falado constantemente aqui nas nossas formações, né, e trazer um olhar diferente para os alunos, né, mostrando para o aluno que a problematização, né, olha aí a problematização, né, que é muito importante, né, pode ser resolvida de várias formas, ou seja, existem inúmeras estratégias para isso, né? E ofertar as ferramentas necessárias para eles a fim de mediar e chegar no resultado final. Muito importante, Muito né? importante. Muito importante mesmo. Vamos para a última agora? Para a última, não última, mas a quarta interação da formação, né? A pergunta é, professores, como sair do tradicional, né? Como a professora das figurinhas, né? Da escola Barão Homem de Melo. Mais 3 minutinhos aí. E obrigado aí pela participação de todos.
aqui, Vanderlei, temos rotação de estação, jogos interativos, gamificação, inovação dos jogos, né? Trabalhar em grupos e Sim. oficinas, competição, mais o que? Realização do laboratório de matemática. Isso, muito bem. É o professor Henrique, né? Isso. Eu ia fazer esse comentário aqui, Então, a vamos lá. realização do laboratório de matemática, né, permitindo que o aluno possa compreender a temática, né, na prática e depois abstraí-la, as evoluções e aplicá-las aí no conteúdo, né? Ou seja, na prática, né? Utilizando tecnologia, né? Metodologias ativas, trabalhando com o aluno protagonista, né? Professora Marine. Isso, a professora Luciana com brincadeiras. O professor Ricardo aqui também estar antenado, né? No sentido de atualizado, né? Inovação em tendências didáticas, né? A professora Maria Lúcia já foi comentada, né? A professora Jaqueline, né? Muito bem. Bom dia. Jogos interativos, jogos didáticos, trabalhos em grupo. Muito obrigado aí a todos os professores que participaram, 603 professores. E agora nós vamos dando continuidade aí a todos, a nossa ATPC e as técnicas, né, que nós vamos utilizar aí do Pergunte-me, Virem e Conversem e do Mostre-me, né, que são 3 técnicas para utilizar, para criar essas estratégias que são tão necessárias, né? A nossa fonte aí é o Lemov, né? Muito bem. O Pergunte-me, né? O Pergunte-me é o modo de se tornar a aprendizagem do estudante mais participativa e envolvente, né? Levando o aluno a ser protagonista do seu conhecimento, né, Kimie? As perguntas, elas desafiam os estudantes. Então, qualquer tipo de pergunta direcionada a um determinado conteúdo vai estimular os estudantes a refletir, né, principalmente a refletir, tirar as suas próprias conclusões, né? E o interessante disso é que eles podem também socializar o seu conhecimento, né? Às vezes, até mesmo com o erro, ele pode ser útil para construir novos caminhos e socializar tudo isso, né? Muito importante isso. Essa técnica, né, ela auxilia o desenvolvimento das habilidades como a comunicação, né, a colaboração e, por fim, a resolução de problemas. Aí nós verificamos as questões, as habilidades socioemocionais, né, a autogestão, né, a organização, a determinação, o foco, a persistência, a responsabilidade, né? E também nós temos um pouco aí, né, de amabilidade, né, porque o aluno, ele cria confiança, né, ele fica confiante no conhecimento e vai construindo o seu conhecimento com muito respeito, né, porque quando você trabalha aí essas questões, né, conversas, ao respeito, né, a empatia entre os estudantes. Isso é muito importante mesmo. Nesse caso, o estudante está constantemente estimulado a pensar, tornando-se mais seguro e autônomo em sua capacidade de aprender, né? Muito importante, né? As competências socioemocionais, a matemática auxiliando nisso, né? E principalmente, né, Kimi, tornando o aluno protagonista, né? E engajado com o seu projeto de vida, né? Que ele começa lá nos anos iniciais, né? Muito importante fazer essa referência, né? As perguntas são sempre bem-vindas, né? Os desafios, né, Kimi? Isso é verdade, Vanderlei. E tanto que depois dessas perguntas, você pode, por exemplo, com uma segunda fase, virar, né? E conversar com o seu colega. Sim, sim. Ou da frente, ou do lado, ou atrás. E é uma prática comum, né, Kimi? Muito comum, principalmente em matemática, em todas as disciplinas, né? Ciências, biologia.
Você falando assim, eu até me lembro que um aluno estava explicando da construção de uma ponte para animais, né, essas coisas. Sim. E ninguém estava entendendo, aí comecei a explicar de novo. Aí chegou um estudante e falou assim, professor, era só pensar, entendeu? E aí o outro colega do lado falou assim, como? É só pensar, falando para o outro colega, entendeu? Aí eu fiquei pensando, então é só virar e conversar mesmo, utilizando a própria linguagem, Sim. né, entre os estudantes, né, que eu acho que é mais fácil o entendimento. E essa de conversar e virar e conversar, o professor pode dividir, né, a classe em duplas e propor um problema para ser discutido, né? Sim. E o professor pode sinalizar alguma coisa assim, virem e conversem, Sim. e o estudante então inicia uma troca de informações, ok? Sobre os assuntos. E compartilhando as ideias, né, entre eles, pode então refinar as habilidades de comunicação, trabalhar entre pares e resolver problemas ou compreender conceitos assim mais complexos, né? Então, interessante, né? Porque esses problemas pontuais, eles podem ser retirados aí das avaliações diagnósticas, né? E é muito importante a escolha desses problemas, desses desafios, que mostram o quanto o estudante tem dificuldade naquela determinada habilidade. Então, o professor pode priorizar esses problemas onde aquela habilidade vai aparecer, né? E nós temos muitos referenciais, né? Muitos exercícios, muitos problemas que vão estimular o estudante a superar tais dificuldades, né? Lembrando que é sempre importante que essa técnica do virem e conversem, ela sempre existiu, né? Sempre existiu. Sempre. Isso é verdade. Sempre existiu, né? Sempre. É muito importante. Muito bem. O professor, depois de um determinado momento, né, dessa técnica, que é o virem e converse, ele pode verificar se o estudante realmente entendeu o problema ou não entendeu, pedindo para o estudante o mostre-me, né? O que seria o mostre-me? É uma técnica, né, que vai mudar a dinâmica de aula, né? Coletando dados dos grupos de estudantes, ou seja, das duplas, pelo professor. O objetivo principal, né, e professores, é que os estudantes demonstrem evidências do seu nível de entendimento, ou seja, se ele conseguiu caminhar no sentido da resolução do problema ou se ele não conseguiu ainda, né? Sugerido a partir de duas situações bem específicas. Os sinais com a mão, levantar a mão, né? Sinalizar, ou a lousa, né? Aí o professor pode sugerir aí o estudante que preferir resolver o problema na lousa ou levantar a mão e perguntar, eu não entendi isso, e o professor fazer uma ação direcionada, pontual, e tirar a dúvida do estudante ou de todos aqueles que têm a mesma dúvida, né? Ou seja, às vezes um erro de interpretação pode ser o objetivo, pode ser algo que tenha acontecido em boa parte dos grupos. Aí o professor pode ser pontual e auxiliar os estudantes. E estimulá-los a mostrar, a falar aquilo que não entendeu, né? Para que o professor tome as ações que sejam necessárias, retome conceitos, né? Isso não só em matemática, né, Kimi? A gente sabe que isso serve para todas as áreas do conhecimento. É muito importante. Então, Vanderlei, só quero citar uma situação, por exemplo, não esquecer também da inclusão, né? Sim, é muito importante, né, Kimi? Por exemplo, na matemática, se o estudante com deficiência, né? Sim. Não conseguir visualizar o que é por exemplo, um cilindro, ou se não, né? Um cubo, né? Um cubo. A professora pode construir, né, manualmente, né? E o próprio, né, estudante lá com deficiência pode manusear e conseguir ver. Quer dizer, ver assim, né, com os dedos, né? Fazer mesmo com os estudantes que conseguem ver tudo, vão saber como que foi
construído tudo isso. Manipular, né? Conhecer as Manipular, propriedades, como que é, né? as dimensões, As dimensões, isso é muito para importante. que serve, né? Onde se aplica, né? Tanto para o fundamental quanto para o ensino médio, né? Isso Isso é mesmo. muito importante. Uhum. É muito importante, muito bem observado, Kimie. Vamos prosseguindo. Agora nós pedimos mais uma participação aí no chat. Indique qual das técnicas apresentadas hoje você aplicou ou aplicaria em sala de aula junto aos seus estudantes para maior engajamento. Mais 3 minutinhos para a gente, por favor. Time wasting nickels and dimes. We celebrate it, never knowing where we're going. Strike the match, light the path, never knowing where we're going. Strike the match. Youth on the run, we ride the setting sun to become illuminated. Youth on the run, we are the lightest ones. We fake it, we celebrate it. Day and night, we dance upon the hill and watch the rising tide. We are gonna fake it, we don't fight against that ticking time bomb. No, we go all night. We celebrate it, never knowing where we're going. Strike the match, light the path, never knowing where we're going. Strike the match, youth on the run, we ride the setting sun to become illuminated. Youth on the run, we are the lightest ones. We fake it, we celebrate. Youth on the run, we ride the setting sun to become illuminated. Youth on the run, we are the lightest ones. We fake it, we celebrate. Youth on the run, we ride the setting sun to become illuminated. Youth on the run, we are the lightest ones. We fake it, we celebrate it. Olha aqui, Vanderlei, os professores e as professoras, né, falando em conclusão de aprendizagem por esquema, trabalho em equipe, o professor Manuel falando que foi feita a construção de sólidos geométricos. Sim, olha que importante, importante. né? É. Sala de aula invertida, mas o que? Uso de plataformas digitais. Sim, ok, bastante. Né? Raciocínio lógico, né? Mas o que? Aqui, trabalho em equipe. Professor Emerson aqui faz uma indicação interessante aqui. Obrigado pela participação de todos os professores da rede. Estamos aí com 627 profissionais. Opa. Muito obrigado a todos. A participação de todos vocês é muito importante. O professor Emerson, ele diz assim:
resolução de problemas semanais. Então, uma estratégia semanal aí, né? Envolvendo conceitos trabalhados na semana e retomando conceitos anteriores já trabalhados, né? É sempre importante a retomada de conceitos, né? A professora Vanessa aqui faz uma afirmação muito interessante, né? Ouvirem e conversem, mostrem-me, uso em vários momentos, né? A gente sempre está utilizando isso, né, Kimi? Isso é verdade. O trabalho em grupo, né, ou duplas, né, que estimula bastante, né, a interação entre os estudantes, né? Essa questão das competências socioemocionais é muito importante. E o professor Sérgio Roberto aqui, falando na mão na massa, né? Isso. O estudante fazer o material, né? A professora Luciene, né, construção física do Teorema de Pitágoras, por exemplo, roda de conversas, desafios, né? Muito importante. Muito obrigado aí a todos os professores que participaram da formação de hoje. Tem a professora Verônica também, fala construção de poliedros, né? Sim. Gamificação. É isso mesmo, Vanderlei. Muito interessante, Muito né? interessante. Rotação por estações, né? O professor Gilberto, né? Uma rotação por estações envolvendo a construção, por exemplo, dos poliedros de Platão, né? Cada 5, muito interessante, né? Sala de aula invertida com temas cotidianos, né? Muito obrigado à participação de todos aí. Vamos para os finalmente, né, professora? Finalmente? Já, Já, muito Já bem aí terminou? no mural dos professores, né? Pedimos que compartilhem aí no hashtag ATPC, né? As técnicas que nós apresentamos hoje, né? O pergunte-me, mostre-me e virem e conversem, né? O que vem por aí, né? A semana que vem nós teremos aí esse mês, né? O mês das mulheres, isso é o Dia Internacional das verdade. Mulheres, né? Nós vamos fazer Mulheres na Matemática. Se você curtiu, né? Deixe o seu joinha. Agradecemos a participação de todos. Muito obrigado, Kimie, pela parceria. Agradecendo aos intérpretes de Libras com esse excepcional trabalho, né? Fazendo a nossa TPC chegar a muitos profissionais, né? A Natália e o Marco. Agradecendo demais a toda a equipe. E hoje é aniversário, né? Do técnico de São Marcos. Um grande abraço, meu amigo. Que você continue trazendo felicidade a todos. Grande pessoa. Meus parabéns, Marcos. Então, obrigada pelo convite, Vanderlei. Então, vamos lá, finalizando, né? Isso, Até a eu próxima. que agradeço. Um grande abraço aí a todos os professores. Tudo de bom, um excelente trabalho a todos. Tudo de bom. Até a próxima. Até a próxima.